João capítulo 6, versículo 5, diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários ou 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro ou de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Amém. Podem assentar, meus irmãos, por favor. Eu vou pedir à diaconia, na medida que irmãos forem chegando, apontem aqui as cadeiras ainda disponíveis do lado esquerdo, porque nós ainda temos bastante espaço disponível. Ao longo do dia, aliás, desde ontem, nós tivemos ontem o seminário Mais Jesus Intimidade para mulheres, na nossa igreja em Salvador. E na volta para casa, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para compartilhar com vocês nesta noite. Entretanto, além do esgotamento, eu não tinha nada elaborado dentro do assunto que o Senhor estava gerando na minha alma. E agora à tarde eu sentei um pouco para pesquisar sobre, e o Senhor me trouxe ao coração falar sobre o tema sob pressão. Sob pressão. Quem já se viu sob pressão alguma vez na vida? Levanta assim a mão. Assim. O negócio é bravo. Imagina que a irmã está na hora do almoço. Já preparou a comida que a irmã planejou para a sua família naquele dia, para a sua casa. De repente, chega uma família de amigos, vindo de viagem, passando por Feira de Santana, não avisou nada que ia parar na tua porta, e chegaram 11h45 na porta, marido, esposa, filhos, amigos que você ama, mas que não tinham avisado. E se você soubesse, você certamente teria preparado um almoço especial. E é naquele dia que a senhora resolveu fazer a faxina da casa, a secretária do lar não veio, a criança está chorando, e digamos que o que iria para a escola não foi.
Isto seria pressão? As donas de casa, seria pressão? Seria. Digamos que, e vai acontecer essa semana na casa de alguém, eu vou descobrir o horário que vocês chegam do trabalho, e vou chegar na sua porta 6h, 6h30 da tarde, com a minha mulher e os meus filhos, e eu vou dizer, eu vim aqui para a gente tomar café na sua casa, e fazer o grupo familiar. Isso vai acontecer na casa de alguém essa semana, porque já aconteceu na casa de alguém semana passada, tá? E você tinha planejado hoje, assim, ó, cada um come o que der, porque o meu dia hoje foi um Deus nos acuda. Aí o pastor chega sem avisar. Isso não seria pressão, seria? Seria? Mais ou menos. Imagine aí, Jesus está no deserto, ele e os apóstolos, e começa a chegar uma multidão muito grande, a ponto de a Bíblia falar de 5.000 homens. Tem um texto que diz, sem contar mulheres e crianças. Então nós estamos falando aí, numa conta baixa, de aproximadamente 10.000 pessoas. Ninguém tinha planejado aquilo. Aquela grande conferência não estava na agenda. Era Jesus e os 12. Quando Jesus olha e vê a multidão chegando, Jesus olha para os discípulos e diz assim: onde compraremos pão para tanta gente? Te faço uma pergunta: você acha que Jesus colocou alguma pressão na mente dos discípulos naquele momento? Não. Você acha que os discípulos não sentiram pressão nenhuma? Aí, alguém diz assim: mestre, é melhor despedir a multidão, manda embora. Jesus, para não aliviar a dose, diz assim: manda a multidão embora? Não, dai-lhes vós de comer, deem comida para o povo. Será que isso gera no cérebro daqueles apóstolos uma crise, uma pressão, tanto de atender o mestre, quanto de resolver o problema da multidão? O que você faria? Qual seria a sua reação? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: estou numa panela de pressão? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: estou sob pressão? Um homem sob pressão desceu de uma caçamba outro dia, porque o cara que estava no carro atrás dele estava buzinando demais. Ele estava numa ladeira íngreme, não vou dizer onde para não gerar, especulação qualquer, mas ele estava numa cidade cheia de ladeiras, e a caçamba carregada com brita, paralelepípedo, alguma coisa assim, e travou e não subia, e o cara atrás começou a buzinar. Ele parou o carro, desceu da caçamba, pegou uma pá, deu no carro do cidadão que estava atrás buzinando. Quando foram averiguar, aquele homem estava vivendo uma situação de divórcio, o filho muito enfermo, ele endividado, trabalhando acima da carga horária normal, explodiu, não aguentou a buzinada no ouvido, ele estava sob pressão. Uma mulher naqueles dias que antecedem os 5 dias, sabe aqueles dias que antecedem os 5 dias? Alguém entende isso aqui? Uma mulher, naqueles dias que antecedem os 5 dias, está sob uma pressão chamada TPM. Até a pia de louça faz ela chorar. A criança chora de madrugada,
O marido chega do trabalho e entra na casa que ela terminou de limpar, sem tirar o sapato que ele tinha pisado na água que estava escorrendo na frente da calçada. Ela não conseguiu dar conta da casa e as demandas do dia, porque a cabeça está uma pilha, aí ela explode. O nome disso é pressão. Esses dias eu vi uma situação de uma mulher que terminou de mudar, tudo encaixado, criança chorando, marido atrasado para o trabalho, ela vivendo o processo do pré-5 dias, explodiu dentro de casa e começou a rasgar as caixas e jogar as coisas no meio da casa. Pressão. Sempre que alguém diz que está sob pressão, normalmente essa colocação não tem aspecto positivo, está falando de algo ruim, de um momento ruim, de um momento difícil que ela está passando. De repente, é possível que alguém aqui, nesta noite, no culto do templo físico ou no campus online, esteja vivendo este momento de pressão. Eu quero te convidar para a gente pensar nesse texto aqui, e eu vou te trazer algumas perspectivas que vão te gerar alívio, paz, vitória, fortaleza, fortalecimento, comunhão, discernimento no Espírito Santo. A Bíblia declara para nós quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e Jesus diz: onde compraremos pão? Jesus já tinha a solução. Qual era a solução? Dai-lhe vós de comer. Resolvam o problema. É interessante que Filipe não sabia o que Jesus iria fazer, nem sabia como resolver a situação. André, por sua vez, também não sabia como lidar com aquele cenário inesperado de uma multidão que chega para o mestre. A grande pergunta aqui é como lidar com as situações inesperadas, como lidar com aquilo que não estava no planejamento. Vale lembrar que os momentos de pressão testam a nossa fé em Jesus. Um diagnóstico ruim, um aviso de desemprego, um diagnóstico da empresa que revela que você está em déficit e nem havia percebido, o cônjuge que chega e anuncia um divórcio quando você pensava que o casamento estava perfeito. São pressões com as quais nós precisamos de sabedoria e fé para lidar. O milagre em apreço tem alguns detalhes que merecem a nossa atenção. Por exemplo, este é o único milagre que Jesus fez que é relatado pelos 4 evangelistas. Ele tem algo de especial, porque os 4 evangelistas fazem menção dele. Segundo, esse é o único milagre que Jesus fez que ele pede a opinião de alguém sobre como resolver o problema. Nos outros ele vai lá e resolve. Aqui ele pergunta: o que faremos? Onde compraremos? Dá-lhe vós de comer. O detalhe é que Jesus havia trabalhado o dia inteiro. Agora tem uma multidão faminta diante dele. Nós temos nesse cenário pelo menos 2 problemas. O primeiro problema é a falta de comida. Mas a falta de comida só é um problema se você tem uma multidão faminta. E Jesus tem ali uma multidão faminta. Esse problema vai agravar o primeiro.
É muito extraordinário que Jesus já sabia o que fazer, mesmo antes de o problema ser identificado. Presta atenção, Jesus já sabia o que providenciar para matar a fome do povo, antes mesmo de o povo perceber que teria fome. Ninguém diz eu estou com fome, ninguém se queixa de falta de comida. Jesus está antecipando. Tem um texto na Bíblia que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A expressão tem cuidado de vós indica, ele chega na frente. Diz aí para o irmão do seu lado, ele chega na frente. Observe uma coisa, Jesus sabe do problema que você vai ter, já tem a solução para ele, mesmo antes de você perceber que terá aquele problema. Alguém devia dar glória a Deus por isso, porque Deus está sempre na frente para prover a solução para nós. O texto diz que Jesus pergunta, mas ele já sabia o que havia de fazer, de modo que observe que o grande problema aqui não é a falta de comida, mas a falta de fé dos discípulos, porque Jesus já sabia o que havia de fazer. A pergunta de Jesus não é o resultado de uma dúvida, é um teste. Sim, Jesus estava testando a fé dos seus discípulos. Quando Jesus pergunta, onde compraremos pão? Alguém diz assim, nem 200 denários. Um denário era a moeda básica que se pagava pela diária de um trabalhador braçal. Então, 200 denários faz uma referência a 200 dias de trabalho, de salário, 200 dias comerciais de trabalho. Quando Jesus diz, onde compraremos? Alguém diz, nem 200 denários daria. Presta atenção, Jesus não perguntou onde arrumar dinheiro, ele perguntou onde comprar. Quando nós estamos movidos por alguma falta de fé na solução que Deus dará para nós, em vez de encontrar solução, nós apresentamos um segundo problema. Diante disso, nós vamos observar que aqui nós temos alguns problemas. O primeiro deles, observa isso, eu preciso que você entenda, principalmente se você está sob pressão. Se você não está, lembre-se que ao longo da semana você pode sofrer uma pressão qualquer, no trabalho, no trânsito, na família, nas demandas do dia a dia. Primeiro problema que nós temos aqui é, não há lugar para comprar pão. Eles estavam no lugar deserto, portanto longe de tudo. Ou seja, não há solução. Aqui perto, ainda que eu tivesse como resolver, não teria como. Esse é o primeiro problema. Não há onde comprar porque nós estamos num lugar deserto. Segundo problema que nós temos aqui é, ainda que haja lugar para comprar, não há dinheiro suficiente para pagar essa conta. Então é um segundo problema. Terceiro problema, não há lugar, não há dinheiro para comprar, e ainda que tivesse onde comprar e dinheiro, já é tarde, não dá mais tempo. A noite vai chegar. O que gera pressão é uma soma de circunstâncias que tornam a situação inviável. Mas tem um quarto problema, ainda que nós tivéssemos onde comprar, ainda que tivéssemos dinheiro para comprar, ainda que desse tempo comprar, quem teria uma produção de pão para atender 10.000 pessoas, naquele tempo e naquele cenário? Então, há milagres que você entra realmente num nível de impossibilidade. Não há solução plausível. Diante disto, surgem duas conclusões. A primeira conclusão é de Filipe. Quando Jesus diz, onde compraremos pão?
Filipe diz: nem 200 denários seria suficiente para comprar pão para esta multidão. O que Filipe está dizendo é impossível. Diga comigo, impossível. Alguém já olhou para uma situação sua e disse que era impossível? Você já se viu numa situação que você pensou e disse assim: impossível? Não tem saída, não tem para onde ir. Aí vem a conclusão de André. André chega perto do mestre e diz assim: mestre, aqui tem um rapaz que está com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que seria isso para essa multidão? A conclusão de Filipe é impossível. A conclusão de André é ilógico, sem sentido. 5 pães e 2 peixinhos para 10 mil pessoas? Como é que você vai alimentar uma multidão dessa com 5 pães e 2 peixinhos? Então, diga comigo, impossível. Fala com gosto, fala, impossível. Ilógico. Deixa eu te falar, impossível e ilógico são palavras que se aplicam quando Jesus não está na casa. Agora diga comigo, com Jesus tudo é possível. Repete, com Jesus tudo é possível. Vira para o seu vizinho e diz para ele: com Jesus tudo é possível. Aleluia. É por isso que com Jesus você pode ir para o deserto. Ele não vai te deixar morrer lá. Jesus então diz: manda a multidão sentar. Eu gosto dessa calmaria de Jesus. Como eu preciso disso. Aleluia. Manda a multidão sentar. E senta de forma organizada, em grupos de 50 e 100. Irmão, as mulheres vão responder isso melhor do que os homens. Irmã, dá para mandar homem sentar com fome, sem ver a comida na mesa? Homem com fome, irmão, só se aquieta se vê comida. Parece ursa parida. É um caso. Manda sentar. Você quer um milagre? Aquieta-te. Acalma-te. Não deixa a pressão determinar as tuas decisões. Quando a multidão senta, Jesus dá graças e manda distribuir o pão. E aí nós sabemos o resultado do milagre. Nós temos pelo menos 2 lições práticas a extrairmos desse texto. A primeira é: nunca duvide do poder que Deus tem de fazer do pouco muito. Nunca duvide do poder que Deus tem de fazer do pouco muito. Aliás, os meus avós diziam que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. A segunda lição que nós aprendemos desse texto é: nunca negue a Deus aquilo que Ele te pede, porque Ele é multiplicador daquilo que você tem. O menino que era dono dos 5 pães e 2 peixinhos não só comeu a ponto de se fartar, como viu a sua marmita. O pessoal de São Paulo conhece muito essa expressão. O seu embornal, a sua comida empacotada para o dia, alimentar uma multidão de 10 mil pessoas aproximadamente. Agora provoca o irmão do seu lado e diz para ele: você é o instrumento do milagre. Deixa eu falar com você dentro dessa perspectiva
alguns elementos que geram pressão sobre nós. A. Necessidades. Quando você está passando por necessidades, você se vê debaixo de pressão. Exemplo: teu filho pede pão para comer e você não tem, e nem tem como providenciar. Você abre a geladeira e só tem água. Quando a necessidade bate à porta, você sente a pressão. Mas eu quero que você lembre que um dos princípios da oração é a necessidade. A necessidade é um dos princípios, é um dos motores propulsores da oração. Daí Jesus dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, o que busca e ao que bate, se abrirá. Seja qual for a sua necessidade, que a pressão que ela está gerando sobre você te projete para a presença de Deus, porque Ele supre todas as necessidades daqueles que o buscam. Só quem crê assim e pode dar um brado de glória e louvor ao seu nome. Outro agente da pressão: os sonhos. Quando você tem um sonho e ele está distante, ele é improvável, você não tem mecanismos para a realização dele, e isso gera pressão. Ana era estéril. Ana não apenas precisava de um filho, queria um filho, não apenas queria um filho, não apenas desejava um filho, quanto ela precisava de um filho. No contexto cultural da época da irmã Ana, mulher de Eucana, uma mulher estéril, era considerada uma mulher sem a aprovação de Deus para a maternidade. Era visto com uma certa reserva. O código de Hammurabi permitia que um homem cuja mulher fosse estéril tomasse para si uma outra mulher para lhe gerar filhos, em honra ao seu nome, à sua descendência. E Eucana escolheu uma mulher perturbadora. A Bíblia diz que Penina vinha para a porta afrontar Ana. O sonho de ser mãe e a esterilidade gerou em Ana uma pressão. A pirraça de Penina gerou pressão. Mas presta atenção, foi essa pirraça que gerou pressão, e essa pressão levou Ana a um voto. Presta atenção, a pressão sempre pode ser canalizada para um propósito benéfico. Saiba discerni-la. Quando Ana faz um voto, o Senhor lhe atende, e não apenas um filho ela tem, mas a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 25, que ela tem outros filhos e filhas, e o seu primeiro filho foi estadista, juiz e profeta em Israel. Quem já ouviu falar, quem já ouviu uma pregação sobre Penina? Levanta a mão. Alguém já ouviu uma pregação sobre Penina? Quem já ouviu uma pregação sobre os filhos de Penina? Levanta a mão. Não ouve. Mas você já ouviu dezenas de mensagens sobre Ana, sobre Samuel. Porque quando você reage à pressão, indo para a presença de Deus, Deus transforma a pressão em agente de milagre para a sua vida. Então, o primeiro agente da pressão, as necessidades. Segundo agente da pressão, o sonho. Terceiro agente da pressão, a compaixão. Sabe quando você vê alguém em situação de dificuldade, isso gera uma pressão na tua alma, que você quer fazer alguma coisa.
Não poderíamos ignorar Madre Teresa de Calcutá, ou de Cúcuta, Irmã Dulce, São Francisco de Assis. Mas por que eu me omitiria de falar do maior de todos os homens? Jesus. Você vai encontrar várias vezes, quando a Bíblia diz assim, moveu-se de íntima compaixão, sentiu compaixão. Aquilo que gera compaixão em você, revela o teu chamamento, revela o teu propósito. A compaixão pode ser uma pressão que te tornará chave para solucionar um problema que o outro não tem como resolver. Um quarto agente da pressão é a indignação. A igreja precisa se indignar com a ação do diabo. A igreja precisa se incomodar com a liberdade que o inimigo tem de oprimir pessoas. Isso tem que te incomodar, que tirar teu sono. Esta indignação te levará a uma vida de oração mais assídua, de consagração mais sólida, porque a indignação com a opressão te levará a provocar mudança no cenário. Um outro agente da pressão é o desejo de vencer o pecado. Só há mudança em nós quando nós sentimos a pressão que gera a necessidade de superar a tentação. Que aí você determina que não será vitimado pela seta do maligno. É uma pressão que todo crente precisa sentir. Nós temos uma natureza pecaminosa. A tendência de pecar reside em nós. Mas é preciso em nós haver uma pressão de não vou ceder à pressão da tentação. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Vou falar do último agente da pressão, e aí depois eu falo só sobre como utilizar a pressão em teu favor. Alguém aqui está sob pressão? Levanta-se a mão discretamente. Eu tenho a pressão de umas faturas amanhã, pastor. Eu tenho a pressão de um diagnóstico. Pastor, estou sob pressão porque estou fazendo um tratamento médico que eu não sei exatamente qual será o resultado. Vou te mostrar porque que Deus permite você ser colocado sob pressão. A propósito. Mas o último agente da pressão que eu quero falar, a obra de Deus. Gente, a obra de Deus gera uma pressão tão violenta. Não é por acaso que as pesquisas dizem que cerca de 60% dos pastores já tiveram ou estão em estado de depressão e outras enfermidades psíquico-emocionais. Porque a pressão é grande. Você tem a pressão do mundo moderno, você tem a pressão das ideologias, você tem a pressão da própria igreja esperando sempre uma palavra nova e renovadora. Você tem a pressão das pessoas que esperam que você seja perfeito sempre, impecável sempre. Você tem a pressão das pessoas que esperam que você seja a própria calmaria a vida inteira. Aí você tem a pressão de atender a igreja, mas também atender a família e cuidar da sua vida espiritual. Você tem a pressão econômica, porque a igreja tem compromissos constantes e muitas vezes elevados que precisam ser honrados. Você tem a pressão espiritual, porque Satanás quer te deixar doido a qualquer custo. Às vezes, a presença do maligno atacando a mente daqueles que estão envolvidos com a obra de Deus é tão grande, que se o camarada não tomar cuidado, ele perde a noção de direção.
Olha o que Paulo diz da segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo, vou começar do 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, ou seja, não há lugar seguro. Aí ele diz, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum outras vezes, em frio e nudez. Agora olha o versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia uma pressão pelo cuidado com as igrejas. Paulo é sem dúvida a mente mais brilhante do Novo Testamento. Ele é sem dúvida o maior pregador, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior doutrinador, o maior implantador de igrejas do Novo Testamento. Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a igreja como o apóstolo Paulo. As epístolas paulinas lançam as bases de muito do que nós conhecemos hoje como liberdade, democracia, sistema de governo, princípio de justiça, economia. Paulo influenciou o mundo ocidental de forma incomum. E ele é um homem altruísta, para cima, está na cadeia, vai morrer. E ele escreve, regozijai-vos no Senhor. Como é que o camarada está preso, ele sabe que vai morrer, e ele diz, alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Mas Paulo agora avisa que ele vive uma pressão sem limites. E ele diz, além das provações externas, dos açoites, das chicoteadas, das perseguições, dos ataques que sofro, ele diz, tenho a pressão mental. Que Paulo está dizendo há uma grande força que me comprime, que me aperta, que me empurra para baixo, é a pressão da obra de Deus. Há quem pense que a posição de exercer e desenvolver o ministério é uma posição de status, e o é para aqueles que veem o ministério como uma oportunidade de virar showman, artista. Mas para quem leva o ministério de Cristo a sério, Paulo usa uma expressão que indica, estou debaixo de um tumulto sendo empurrado contra a parede. Esse é o sentido da colocação que Paulo está fazendo. Estou sob pressão. Interessante que Adam Clarke escreve que Paulo está dizendo como há uma multidão de assuntos, há um barulho que me sufoca, que me asfixia. Entretanto, o apóstolo Paulo não fala disso como queixa, mas ele fala disso como que dando um diagnóstico do processo que ele está vivendo. E o que é interessante
é que dentro dessa pressão do ministério, alguns olham para o apóstolo, para o líder, para o pastor, e estabelecem o seu parâmetro de medida, e não entendem que existe uma pressão sobre aqueles que levam o ministério de Jesus a sério, sob pressão. Eu não sei se vocês sabiam, e nós já vamos concluir, mas antes de dizer o que eu ia falando, se vocês sabiam, e eu mantenho o se vocês sabiam, eu gostaria que vocês lembrassem que cada pastor desse, levanta a mão assim os pastores, todos eles têm alma. Eles têm alma. As esposas, as mulheres desses líderes, missionárias aí, levanta a mão assim. Elas têm alma. E eu quero que você entenda que nem toda pressão é física, material, psicológica. Muitas pressões são espirituais. Quem recebeu de Deus missão de intercessão, independente de titularidade ministerial, Deus te desperta para orar, Deus te leva para a batalha espiritual. Só quem já viveu pressão espiritual na oração, levanta assim a mão. Você sabe que às vezes parece que o buraco vai abrir, você vai entrar. Entretanto, quando você vai se queixar com Deus, sabe qual é a resposta mais extraordinária que Deus vai te dar? A minha graça te basta. Você quer reagir, você quer responder, você quer chutar o pau da barraca, você quer chutar o balde, e o Senhor diz assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas preste atenção, na medida que você sofre pressão, Deus vai liberando sobre a sua vida mais poder. Ninguém disse glória a Deus. Na medida que você vai suportando pressão, Deus vai liberando sobre a tua vida mais poder para suportar a pressão. Deixa eu concluir falando isso. A pressão tem um propósito e ela pode ser utilizada em teu favor. Por exemplo, a pressão te mostra a tua realidade. A pressão te mostra onde você está. Ela revela quem são as pessoas ao teu redor, quem é a multidão. Toda pessoa que aprender a discernir a pressão, saberá discernir seus amigos. Porque é na pressão que eles aparecem. Jesus está no templo, João 8, eu gosto demais desse relato, era muito cedo, e a Bíblia diz que trouxeram a ele uma mulher flagrada em adultério. A lei diz que não deveriam trazer apenas a mulher, teriam que trazer o homem também. Ninguém sabe cadê o homem daquele ato, acusaram apenas ela. É possível que o homem era um deles que estava ali para apedrejar. Aí chegam para Jesus e dizem: ô mestre, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Tu que dizes? A Bíblia diz que Jesus calou a boca, não respondeu nada. Então eles começaram a fazer pressão. Eles insistiam com ele. Se Jesus diz apedreja, ele vai de encontro à mensagem da graça que é ele próprio. Se Jesus diz libera, ele ia de encontro à lei e ao sinédrio. Então Jesus, sob pressão, agacha. Olhe a sabedoria para a hora da pressão. Abaixe, porque há a hora de abaixar.
Um dos segredos do camelo no deserto é que quando a tempestade de areia começa a soprar e ele não pode enfrentar a tempestade no deserto, os estudiosos dizem que o camelo ajoelha e continua caminhando de joelhos, porque a areia está atacando tudo 1,5 metro a 2 metros acima de onde ela está levantando o redemoinho. Então o camelo continua caminhando abaixo da tempestade de areia. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: aprende a caminhar de joelhos. Aleluia. Jesus começa a escrever, e na medida que o pressionam, ele eleva os olhos e diz: aquele dentre vós que não tiver cometido pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Por que Jesus diz isto? Porque o apedrejamento tinha regras, não era só jogar pedra à torta e à direita. O réu ou o acusado ficava no meio da multidão, e a multidão formava um círculo, todo mundo com pedra na mão. O apedrejamento só começava quando uma pessoa dava um passo à frente, saía do meio da multidão e jogava a primeira pedra. Essa pessoa, diante da lei e de Deus, estava reivindicando sobre si a culpa, caso aquela pessoa acusada fosse inocente. É por isso que Jesus diz: aquele dentre vós que se julga inocente, dá um passo e atira a primeira pedra. Começaram a sair, porque a pressão revela a realidade que você está. Segundo lugar, a pressão produz a realidade. A pressão produz não apenas a realidade espiritual, mas a realidade material. Ela vai materializar a tua estrutura. Presta atenção, e se você não der glória, porque você não entendeu nada, a pressão está construindo uma estrutura nova dentro de você. A sua estrutura óssea está sendo melhorada, os seus músculos estão sendo robustecidos, a sua estrutura espiritual está sendo alargada. Ei, quem está te batendo não percebe que Deus está te tornando mais forte para uma nova fase. Você sabia que o carvão que faz a ponta de um grafite de R$1,50, quanto é uma ponta de grafite, professora? Ninguém usa mais, né? Diga, meu filho. R$1,20. Obrigado. A ponta de um grafite custa R$1,20. Você sabia que um diamante de $1 milhão tem a mesma composição química de um grafite de R$1,20? Qual é a diferença do grafite de R$1,20 para o diamante de $1 milhão? É que o carvão que se torna diamante sofre uma pressão 63.000 vezes mais intensa do que o carvão que virou grafite. Se você é do tipo que não aguenta a pressão, se prepara para virar ponta de lápis. Mas se você estiver disposto a suportar a pressão, Deus vai fazer de você um diamante. Deus vai fazer de você uma joia. Ele está produzindo uma realidade nova dentro de você. Terceiro lugar, a pressão gera poder. A pressão gera força. A pressão gera autoridade.
Vou dar um exemplo: uma panela de pressão cozinha até 20 vezes mais rápido, por causa da pressão do vapor dentro dela. Uma locomotiva a vapor só anda porque dentro dela está a caldeira fechada, e a água quente vai gerando vapor, e o vapor produz pressão que impulsiona a locomotiva de toneladas. A pressão que Deus está te permitindo passar é para gerar em você uma força que não é natural. É para gerar em você uma impulsão ou um impulso que não é comum, que só se encontra sob a efervescência da batalha. E Deus está gerando em você uma estrutura nova para derramar sobre a tua vida um poder que você não conhece. Essa luta que você está passando te levará a uma vida de poder espiritual diferente de tudo que você já viveu hoje. A experiência pela qual você está passando é Deus te levando à fornalha para te transformar no instrumento que Ele quer fazer em você. E o incrível, Ele vai te usar exatamente na área que você foi pressionado. Aí você diz assim: pastor, está difícil, porque é pressão para todo lado, todas as áreas da minha vida estão debaixo de ataque. É porque Deus vai te usar de maneira incomum para cumprir o seu propósito. Provoca o seu vizinho e diz para ele: pressão gera poder. É porque tem muita gente que gosta da ideia de ser crente, eu vou usar essa expressão que eu não sei se ela é aplicável, crente comum. Vem para a igreja, sentou no banquinho, participou do culto, na hora do louvor, te louvarei. Terminou o culto, levantou, foi para casa. Amanhã, minha vida secular, esquece que ontem eu estive na igreja, porque hoje eu sou, e vai viver a vida. Domingo de novo, e vai viver assim, ok? Se é isso que você deseja, parabéns. Mas deixa eu te explicar, existe uma grande diferença entre ser sapo e ser peixe. Em dia de chuva, uma poça d'água na porta da sua casa, na esquina da sua rua, lá naquela parte defeituosa do calçamento do seu condomínio, se você olhar, tem um sapo lá, feliz da vida, com as pernas abertas. Ele chega a estar esparramado, ele nem se preocupa se um carro desavisado vai passar por cima dele, ele está feliz. Para ele aquilo é um paraíso. O peixe, você não vê peixe em poça d'água. Peixe quer rio, peixe quer lago, porque lá ele consegue mergulhar, nadar, explorar, subir, pular, sai da água, volta, faz pirueta. Desculpa a comparação, mas decide se você quer ser crente com a natureza de sapo, ou se você deseja ser crente com a natureza de peixe. Só que quanto mais pressão na vida espiritual você tem, mais Deus dará para a tua vida. Presta atenção, quanto mais pressão espiritual você tiver na vida, mais Deus vai liberar graça sobre você. Que algumas pessoas, eu vou orar 24 horas, que é para Deus me dar esse poder e essa autoridade. Presta atenção, existe autoridade que não é obtida exclusivamente pela oração, ela é obtida pela experiência. Significa que são processos que geram. E o detalhe é que tem gente que não quer passar por processos. Eu contei aqui um testemunho um dia, e a semana eu liguei para o esposo da cantora e falei: me conta direito aí, que é para eu também testemunhar direito. E ele me compartilhou aquela música: Jó, como pode ainda adorar, se não tens motivos para cantar?
abandona este Deus e morre. Mas pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Essa música é do Delino Marçal. Marçal compôs esta música, o Delino, e mandou essa música para a cantora Midian Lima. Falei com o marido dela que ele me testemunhar. Ele mandou, o Delino Marçal mandou a música para o pastor Eliel num áudio de WhatsApp. O Eliel disse que quando ele ouviu a música, ele disse: Midian, ouve aqui essa música do Delino, acho legal para você gravar essa música. E ela ouviu, e ele me disse, quando ela terminou de ouvir a música, ela falou assim: não quero gravar essa música, ela tem uma letra muito forte, eu não vou gravar. Tenho a sensação que para cantar essa música tem uns processos, não vou gravar, não quero, pede outra. À noite daquele dia, o pastor Eliel vai pregar numa igreja no Rio de Janeiro, e ele foi com a esposa e os filhos. No meio do caminho, na viagem, ele sofre um acidente e o carro dele capotou 4 vezes. Ele ficou preso nas ferragens do carro, precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Mas quando procura todo mundo, não encontra o filho menor. O filho menor foi jogado pelo para-brisa e estava debaixo do carro capotado. Recém-nascido, 1 ano e 8 meses. Apagado. Enquanto o corpo de bombeiros tira o Eliel das ferragens, a ambulância parte para o hospital com o menino, e a irmã Midian vai junto, e ela começa a desesperar: Senhor, por que isso? Meu filho, tem misericórdia. Aí o Espírito Santo disse para ela: canta a música. Aí ela começou a cantar, e ela foi louvando. E o médico olha para ela, o médico que está na ambulância, e diz: apagou, parada cardíaca. E ela vai cantando. Qual é o refrão? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele glória, a Ele a honra. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos o poder, mas não queremos o processo. Nós queremos a posição, mas não queremos o processo. Desculpa, até queremos o sucesso, mas não queremos o processo. Só para você entender o final da história: o menino está vivo, saudável, sem sequelas, para a glória do nome do Senhor Jesus. A pressão gera poder, recebe isso em nome de Jesus. Ei, o laço vai quebrar, a pressão vai passar, a nuvem vai dissipar, recebe, você vai viver milagres. Só quem pode dar glória, só quem pode diz aleluia. A pressão te promove. Ei, a pressão te joga para cima. Era bagai doce e mei bagai louva suba na badagai louva dagai. A pressão vai te tornar mais forte. A pressão vai te lapidar. Presta atenção, José não teria ido para o palácio se não tivesse passado na prisão.
A ficha da promoção de José não foi preenchida na casa de Potifar, foi preenchida na cela. Esther não teria se tornado rainha se não estivesse cativa em Suzã, a capital do império. Daniel não teria se tornado o homem mais influente, o estadista mais influente do império de Babilônia, se não tivesse sido levado para a Babilônia. O caminho por onde Deus está te levando você não entende, e você tem a sensação que é caminho de morte, mas Jeová deixa muito claro que enquanto você sente cheiro de morte e você não está entendendo, Ele já está abrindo a torneira do bálsamo de Gileade em algum lugar. Você será levantado, você será levantada, você será erguido, você será erguida. O poder está sendo liberado sobre a sua vida. Deus vai aumentar a tua capacidade, Deus vai aumentar a tua influência, Deus vai aumentar o teu território, Deus vai aumentar a tua espiritualidade, Deus vai aumentar a tua intimidade, Deus vai aumentar a tua espiritualidade, Deus vai aumentar o teu conhecimento, Deus vai aumentar a tua sabedoria, Deus vai aumentar o teu discernimento. A pressão tem o propósito de te dar poder. Fica de pé, por favor, quem puder. Qual é a sua pressão? O que você está passando? É o maridão revoltado que resolveu que vai acabar o casamento e a senhora está em desespero. Quer um segredo? Às vezes a mulher pensa, quando o marido diz assim, eu vou acabar, arrumei outra, ela pensa que é o desespero que vai convencê-lo. Pelo contrário, a irmã desespera e ele se sente mais forte ainda. Estou com o controle da situação. Revele paz. Certeza? É isso mesmo? É, tá. Eu vou conversar com Jesus sobre você. Eu vou levar você para o colo de Deus. Mulher poderosa, empoderada, chegou em casa, acabou, vou esculambar agora. Aí você desespera. Com um que eu atendi esses dias, mandei um buquê de 100 rosas para ela. Isso não é um buquê, irmão, isso é um jardim. E aí ela mandou devolver, está vendo? E aí o que você fez? Mandei uma BMW. E aí ela não devolveu, eu disse, nem eu devolveria. Tenha paz. Diz aí para o seu vizinho, tenha paz. Mas diga como profeta, por favor. Não diga só por dizer, profetize. Diga para ele, tenha paz. Agora diga para ele, a pressão gera poder. A pressão te promove. A pressão te faz crescer.